1 João 2, 22. Deixa aí, daqui a pouco a gente vai ler. 1 João 2, 22. Mas nós estamos nessa festa, que é uma festa que não cessa, a festa do Espírito da verdade. Aquilo que o mundo não tem, aquilo que o mundo não pode receber. Vocês já pararam para pensar nisso? Que nós temos que fazer uma escolha. Ou nós seremos esse manancial, isso que foi falado aqui, né, pela manhã, porque Deus é ciumento e Ele não vai dividir espaço com outros espíritos. Amém. Nós vivemos no mundo e os espíritos são numerosíssimos. Eu estava dando uma olhada outro dia nos princípios elementares de doutrina. Vamos ver se vocês me ajudam aí. Quais são os espíritos que não nos ajudam? Quem pode falar? Espírito de medo, o que mais? Fala mais, José Vicente. Um espírito que não nos ajuda. Maligno. Olha lá. O que mais? Espírito da preguiça. Show preguiça. Show preguiça. Da mentira. Do engano. Da vergonha, da timidez, rebaixamento, não deu para ouvir, da inveja, do orgulho, nossa, orgulho, da crítica, da tristeza, soberba. Agora, tem muito mais. Imagine que cada um desses espíritos é personalizado, ou seja, existe um anjo do mal ou vários anjos do mal atuando e lançando isso sobre as pessoas. E as pessoas, por vezes, carregam legiões. Nós já ouvimos falar de pessoas que carregam um exército de espíritos malignos. Essa pessoa está presa, está engessada a essas intenções, a essas motivações. E por conta disso, nós fomos instruídos a não julgar as pessoas, porque os nossos inimigos não são as pessoas. Nossos inimigos não são de carne e sangue, mas são esses principados e potestades. Então vocês estão vendo por que Jesus chega para os discípulos dele e fala assim: olha, eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito da verdade. E é por isso que nós estamos aqui fazendo essa escolha hoje, né? É por isso que nós estamos aqui fazendo aquilo que, de certa forma, Jesus fez. Quando ele desceu, quando ele desceu do céu, ele se esvaziou. Eu gosto muito dessa expressão. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de toda a glória. Ele se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha do Pai. Obrigado. E veio aqui passar aquilo que cada um de nós deveríamos ter passado, né? Ele veio aqui para pagar, para chegar diante do juiz e falar assim, ó, quando o juiz aponta assim e fala assim, ó: você está sendo condenado. O advogado entra na frente do juiz e fala assim: eu paguei a dívida dele. E é por isso que nós vivemos então nesse estado de reconhecimento, de gratidão, sabendo a respeito do mundo do espírito, que tem tudo isso que nós ouvimos falar aí, e a seara é grande, porque as pessoas estão aprisionadas, e nós temos uma responsabilidade. A partir do momento que a gente toma conhecimento disso daí,
nós temos que entrar em ação. Porque a gente começa a ver as pessoas que estão aprisionadas. Nós não podemos passar pela rua simplesmente indiferentes, não é mesmo? Vendo um ali, o outro lá, as pessoas sofrendo, e o sofrimento é grande. E nós vamos ter que ter essa percepção, essa piedade, essa misericórdia de parar e atender aquilo que Jesus falou para fazer, né? Ele falou: ide. E não é para esperar as pessoas virem, né? Mas é para nós irmos de encontro. Amém? Amém? 1 João, pedi para alguém abrir aí. Quem tiver, por favor. Eu não sei se vai ser ali no microfone. Se puder vir ler aqui também, é melhor ainda, é isso? Ah, tem aí. 1 João o quê? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. 2:22, é isso mesmo? 1 João 2:22. E depois o 5:1. Horácio. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 5:1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Amém. Alguém já preparou aí Mateus 7:15. Então vocês estão vendo? Nós tomamos conhecimento a respeito de quem é o Senhor e nós nos movemos nesse amor. A natureza de Deus é o amor, é a misericórdia, é o perdão. E vocês viram como é que está o mundo hoje? Nós temos ouvido falar da situação que se encontra ali no Oriente Médio. Nós temos ouvido falar a respeito do que acontece entre Ucrânia e quem mais? Rússia. E tem outros tantos conflitos se desenrolando pelo mundo, por conta de que pessoas têm pretensões, principalmente os poderosos, têm pretensões que por vezes nós, de forma inocente, acabamos não percebendo, não discernindo, cruzamos os braços, não é mesmo? Não está acontecendo aqui no meu quintal, é uma guerra distante, não tenho nada com isso, eu não tenho que orar coisa nenhuma, não tenho nada com isso, deixa acontecer. Fica algo até meio que sensacional, não é mesmo? Nossa, esse míssil viajou 1000 quilômetros e foi estourar lá, olha que coisa sensacional, olha que coisa incrível, quanta tecnologia, não é mesmo? Mas tem escolas, tem hospitais, tem pessoas apavoradas, sendo destruídos, né? E pessoas apavoradas. Eu vim no carro conversando ali com o Vicente, e eu não sei se é um vídeo, se é montagem ou não, né? Mas mostrando Teherã, capital do Irã, as pessoas saindo assim, o tráfego congestionado. Por quê? Porque houve uma ameaça. O presidente dos Estados Unidos falou: eu vou mandar bombas, evacuem a cidade. Então, em meio a todo esse noticiário, a gente não sabe o que é fake, o que é verdade, o que é mentira, mas imagine você morando num desses alvos aí, né? Pessoas que, ao retornar para suas casas, essas casas não existem mais, foram demolidas, não tem a escola para o filho, não tem, a casa do parente está destruída. Olha, a população de refugiados no mundo hoje é imensa. Pessoas que
estão buscando um lugar para morar. Então, eu pedi para uma passagem, quem achou? Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos ou roubadores. Isso mesmo. Então vocês estão vendo que um cuidado imenso nós precisamos ter também, porque o engano está no ar. O engano está no local onde a gente trabalha, o engano está na igreja, está nas ruas, o engano está espalhado, e a palavra diz que o mundo descansa no maligno. Então, ele está chamando a atenção aí para o seguinte: cuidado com aquilo que você está ouvindo. Vai lá na fonte e se alimente da fonte. Você vai ouvir pessoas, vai ser educado com elas, vai ser simpático, tudo bem. Mas desenvolva a sua salvação. Não perca a sua salvação. A recomendação é essa: desenvolva a sua salvação com um grande temor. Então não é de qualquer jeito, é um exercício diário. Ah, mas eu já sou presbítero. Não, eu já tenho alguns anos, uma quilometragem, eu já estou vivido, Pois é, você também é um alvo, e eu acho que até um alvo, mais exposto, não é mesmo, Gilberto? Está na linha de frente, é verdade. Então, todos nós estejamos assim atentos, né? É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Ele está dentro de você, mas existe o exercício de não entristecê-lo. Existe um exercício de ficar atento para que ele não seja extinto. Você tem que se mover. Eu falei aqui, né, que todo mundo é alvo. Só que o alvo que se move fica mais difícil de ser atingido. Quem se move passa a ter uma imunidade. As bolas de fogo, os dardos inflamados, eles vão continuar vindo. Mas aí você tem uma convicção de que você está revestido com toda a armadura de Deus. Amém? E ainda assim, continue vigilante. Vou contar rapidamente uma história para vocês aqui de alguém que estava blindado, alguém que estava com armadura, um cara chamado Acabe. Eu acho que vocês conhecem essa história. Acabe, rei de Israel, chamou o seu colega, rei de Judá, e falou assim: vamos para a guerra. Porque aquela cidade que foi tomada, nossa, aquela cidade é nossa. Vamos pegar de volta. Vamos tomar essa cidade de volta. E o rei Josafá falou assim: vamos. Mas o Josafá, olha o cuidado que a gente tem que tomar. O Josafá, ele teve um cuidado, assim, ele falou: vamos, mas antes, vamos ouvir um homem de Deus? E o rei Acabe falou assim: mas já tem todos os nossos, eu já tenho um monte de profetas falando aí que nós podemos ir. Tinha mais de 400 profetas que falaram assim: podem ir para a guerra, porque a vitória já é de vocês. Amém. Só que ainda não. Vocês
Porque estava tendo uma reunião lá no céu. Deus estava sentado num trono e estava assistindo o que estava acontecendo lá. Estava vendo essa conversa dos dois reis aí, vamos para a guerra. E Deus falou assim, para os seres que estavam sentados ali, né? Tinha uma multidão de seres espirituais diante do trono ali. E Deus falou assim, eu não quero essa guerra. Quem dentre vocês, espíritos, quem dentre vocês vai descer lá para lançar uma confusão? E um espírito se levantou e falou assim, deixa comigo, eu vou descer lá, e eu serei um espírito mentiroso na boca desses 400 profetas. Vocês estão vendo por que a gente tem que estar pleno do Espírito Santo? Da parte de Deus foi lançado um espírito para pôr mentira na boca daqueles 400 profetas. Então eu trouxe vocês para o céu aqui, ó. Olha o que estava acontecendo no céu, né? Estava tendo uma reunião lá e ficou decidido isso daí. Aquele espírito então teve a licença de Deus para descer para a terra e colocar a mentira na boca dos 400 profetas. Pois bem, eu falei para vocês que os dois reis estavam decidindo, né? Vai ter guerra, não vai ter guerra? Vamos para a guerra? Pois é. E o rei Josafá falou assim, vamos ouvir um homem de Deus. Não tem nenhum profeta de Deus aí. E o rei Acabe falou assim, tem um cara aí que chama Micaías. Mas esse cara só fala o que me desagrada. Nunca esse cara é favorável para mim de chegar aqui e falar, ô rei, legal, não, ele chega aqui e só fala coisa que me desagrada. Mas manda chamar lá, vai, manda chamar o Micaías. Quem daqui conhece essa história aí? Levanta a mão. Puxa, eu pensei que mais mãos fossem ser levantadas. Depois alguém vê aí que passagem é essa, que vai ser bom você ler em casa depois. Você não conhece essa história, Horácio? Sim ou não, Horácio? Pouco. Você vai se encher dessa história. Então, tarefa para todo mundo que está mais ou menos aí. Essa história, gente, mostra para nós como é que a coisa funciona lá e aqui. Pois é. Aconteceu então que mandaram um mensageiro e chamaram o profeta Micaías. Só que esse mensageiro chegou lá e falou assim, ô Micaías, você está sendo chamado lá no palácio e acontece que os 400 profetas já deram um joinha para os reis. Já falaram para os reis assim, pode ir. Me ajuda aí quem encontrar essa passagem, ainda está em Reis Crônicos. Ou Samuel, não me lembro. Mas, Micaías, você vai chegar lá e vai falar que eles podem ir para a guerra. Você entendeu, Micaías? Aonde? 1 Reis 22. Você vai chegar lá, Micaías, e vai falar que tudo bem, eles podem ir para a guerra. O Micaías chegou lá diante dos reis e perguntaram, Micaías, quem é que mais estava querendo ouvir ali? Era o rei Josafá, que era mais temente a Deus. E aí, falaram, Micaías, podemos ir para a guerra? E o Micaías, meio tremendo assim, falou, podem ir.
Mas aí o rei Acabe falou assim: eu quero a verdade. Nós podemos ir mesmo? Aí o Micaías falou assim: olha, eu vejo Israel correndo, espalhado, desesperado, em várias direções, fugindo. E o rei Acabe não gostou da verdade. Ele cobrou a verdade, mas depois não gostou da verdade. E aí falou assim: ô Micaías, sabe o que vai acontecer? Você vai ser lançado na cadeia, rapaz. Você vai ficar lá no calabouço, com pouco pão e pouca água. Eu vou para a guerra, e quando eu voltar, a gente acaba de acertar as contas. E o Micaías ousadamente falou assim: olha, rei, se você voltar, estava colocando algo do tipo assim: ô rei, se você voltar, eu não sou homem de Deus, eu sou profeta de meia tigela. Eu sou profeta, mas me ajuda em outras expressões. Eu sou profeta feito nas coxas. Eu sou um profeta mentiroso. E aí, pessoal, estou contando toda essa história para vocês, porque a gente estava falando de armadura, né? O rei Acabe foi tão confiante para a guerra, que ele falou assim: eu vou participar, vou lá no meio dos soldados, eu quero participar dessa vitória. Mas acontece que um soldado do exército inimigo, olha o que aconteceu. Ele atirou uma flecha com os olhos fechados. Aí diz assim, a esmo, né? Ele fez assim com o arco dele, ó. A flecha saiu para qualquer direção. E sabem qual foi o alvo? Certeiro. A única brechinha que tinha na armadura do rei Acabe, para cumprimento da palavra do homem de Deus. Essa flecha o matou. Eu contei assim, bem pulando as passagens, né? Quem que encontrou? 1 Reis, capítulo 22, marque como tarefa para você ver os detalhes, para você perceber como é que as coisas elas acontecem quando um homem de Deus chega e fala uma palavra. Gente, o nosso maior respeito com o ungido de Deus. Por vezes a gente sai propagando mentiras, não é verdade? A igreja está passando um tempo de turbulências. Nós sabemos o que a equipe apostólica tem vivido de pressões, de fofocas, de comentários. Eu tenho tido o maior respeito. Esses homens, eles não fizeram uma inscrição, eles não participaram de um concurso. Eles foram chamados, eles foram estabelecidos para passar por isso que estão passando, por esses testes. Eu tenho falado, a igreja de Araraquara está meio cansada de ouvir. E eu estou completamente submisso, que eu estou em oração, que eu estou lançando sobre eles todo o revestimento. Se tem algum mentiroso ali, se tem alguém passando por algo, querendo ser esse que eu falei, né, de meia tigela, isso é um problema dele com Deus. Não cabe a nenhum de nós lançar nenhum tipo de avaliação, de julgamento, seja lá o que for. Gente, eu estou dando até uns parabéns para aquelas pessoas que estão saindo, que estão buscando outros rumos.
Um dos sinais do nosso caminhar, um dos sinais do cristianismo é a liberdade. Gálatas 1 fala isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas quem estiver, precisa se conscientizar a respeito da unidade. Ao longo de muitos anos, nós fomos sendo conscientizados a respeito da unidade, da abertura e de diferenças. Não esperem que o Carlos vai chegar no nível do Hudson, que não vai. Nós não vamos ser parecidos, iguais, nunca. Nós somos diferentes. Somos ou não somos, Hudson? Graças a Deus. Jesus. Nós somos desiguais. Uma outra mensagem diz, né? Procurando os desiguais. Então, toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Ministérios foram dados para o nosso crescimento. Então, vamos continuar fortalecendo, vamos continuar imunizando, blindando, abençoando. Aliás, não é nem intercessão mais, é proclamação violenta. É nós abrirmos as nossas bocas e enviar. Cada vez que você abrir sua boca, a palavra fala isso, né? Olha, não saia da sua boca o quê? Nenhuma palavra torpe. Sabe por quê? A palavra tem uma força incrível, imensa. Talvez ela não se cumpra agora, mas ela fica assim, ó, aí no ar. Uma hora ela cai no alvo. Então, 11 horas e 26 minutos. Tá bom, né, Gilberto? Nós continuamos buscando o Espírito da verdade. Amém? O rei Acabe, pessoal, eu disse que ia prestar atenção no detalhe. O rei Acabe, gente, é um cara que já estava no engano. Ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher foi treinada para mentir. Ela foi treinada para iludir. Ela já vinha de uma geração, de uma genealogia de gente que era PhD no engano. Venenosa. Essa era essa. Gente, ela era pior do que cobra cascavel. Pois é. O Acabe, gente, acho que a gente tinha que ter até dó dele, né? Não tinha percepção, o cara estava mergulhado, banhado no engano. Mas o Josafá foi o cara que foi o vacilão da história. Não é mesmo? Olha o perigo de alguém que não se decide, que fica assim, né? O Josafá, acho que ele achou, né? Vai ser sensacional. Vamos lá, eu falei do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Está longe de nós. Vamos assistir. Não perca o Jornal Nacional hoje, tem mais novidades. Pois é. Eu acho que o Josafá, que era um cara que temia Deus, ele teve um temor com metade do coração. Relativo. Como? Temor relativo. Relativo. E foi, né? Por quê? Vai ficar chato se eu não for. Eu preciso ser simpático. Convém. Uma boa causa. Pô, esse cara aí, amigo meu desde a infância. Não é assim que por vezes a gente age na política, Gilberto? Uma mão lava a outra, uma relaçãozinha de troca aqui. Você lembra daquele favor que eu fiz para você lá? Pois é. E aí,
pessoa balança. Mas a nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim. O não tem que ser um não de verdade, não deixa dúvida. Pois é. Eu não sei como é que essa história terminou para o Josafá, mas ele devia ter falado, não é mesmo? O Acabe, olha, eu estava até te apoiando nessa empreitada aí, meu irmão, mas quer saber? Um abraço. Tchau. Em outras línguas a gente pode falar tchau, mas arrivederci. Goodbye. Adeus. Não podemos vacilar. Tem que sair mesmo, não é verdade? E essa nossa firmeza vai trazer segurança para muita gente. Sabe por quê? Porque nós somos cuidadores. Nós somos aqueles que Jesus falou assim para Pedro: olha, Pedro, apacenta. Estava sendo colocada uma responsabilidade sobre Pedro, né? Pedro tem vidas sob seus cuidados. Então, é isso aí. Agora deu, né, Júlio? Olha, tem muito mais para a gente ouvir durante a festa. Nós vamos caminhar nisso. Eu acho que o importante é a gente ter esse bate-papo, né? De lembrar, porque essa história já foi contada. Isso daí a gente já ouviu em outros acampamentos, em outros encontros. E cabe em cada oportunidade a gente se exercitar no arrependimento. Quem daqui já se exercitou no arrependimento? Levanta a mão. Aí, já? Então, depois que você se arrepender, sabe o que você faz? Mais arrependimento. Arrependimento mais profundo. Quebrante-se. O que foi que Satanás pediu para Jesus mesmo? Prostre-se. Clame, uiva. Clame para o Senhor. Senhor, me livra, me liberta. No Pai Nosso tem isso, né? No Pai Nosso, livra-nos de todo mal. O que fala no final? Amém. Livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Amém. Deixa o Gilberto falar 1 minuto e meio. Horácio. Outro microfone para ele.